Fala rapaziada, bora reagir a mais um vídeo aqui do canal SBT Sport Rio, analisando o Vascão da Gama que enfrenta hoje o Atlético Goianiense. O jogo é fora de casa, o Vasco venceu a última vez que jogou lá em Goiânia, né? Foi semana passada, 1-0, foi amplamente superior ao Vasco e tem tudo para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil. E nas quartas, aí já pode vir não, né? Aí só vai vir pedreira. Mas se montar uma boa estratégia, eu acho que o Vasco consegue ir um pouco mais avante do que as quartas. Deixa o seu comentário, se não é inscrito, dá essa força pra gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações e vamos juntos para mais um react aqui do nosso canal. Sonho aí na cabeça. Você pode sonhar com a Copa do Brasil. Sonhar eu com posso, certeza. sem dúvida. O Vasco encara o Atlético Goianiense hoje também pela Copa do Brasil. A equipe, como sempre, foi recebida com festa em Goiânia. Rodolfo. Uma recepção calorosa em Goiânia para receber o Vasco antes da partida contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Com muita festa para receber Felipe Coutinho, o jogo de ida das oitavas de final, mesmo sendo fora de casa, terá grande apoio da torcida cruz-maltina. O técnico Rafael Paiva deve ter mudanças no time. Adson pode retornar à equipe principal, enquanto Payet deve seguir como opção no banco de reservas. Para a alegria dos torcedores, Felipe Coutinho deve ser mantido entre os titulares. Do outro lado, o Atlético Goianiense vive sua maior crise na temporada, com 11 partidas sem vencer e na lanterna do Brasileiro. Em momentos distintos, a expectativa é de um jogo agitado e, mais uma vez, de torcida dividida no Antônio Ascioli. Cadê o sorriso novo dele? Olha aí, Pedrosa, eu quero saber qual é a provável escalação do Vasco da Gama. A Vene já trouxe a do Flamengo, agora eu quero saber do Vasco da Gama. Uma boa escalação, ela começa com Léo Jardim, Paulo Henrique, o Maicon é uma dúvida, mas assim, ele deve jogar porque viajou, sentiu dores na última partida contra o Grêmio, mas deve jogar. Ao lado dele o Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão. Na direita, o Adson retornando a esse time titular. Bom, né? No meio, o Felipe Coutinho novamente sendo titular e tomara que dessa vez ele possa jogar em um campo decente para mostrar seu futebol. E lá o Antônio Ascioli é um estádio que tem um gramado muito bom. Na esquerda, o David e na frente o Verratti, um time que, na minha opinião, tem totais condições também de conseguir vencer o Atlético Goianiense nesse primeiro jogo fora de casa. Esse é o seu time ideal hoje pro Vasco? Sem o Payet 100%, esse é o meu time ideal. Principalmente se você pensar em um time que vai jogar fora de casa, né? Porque eu penso em Felipe Coutinho e Payet quando eles estiverem 100%. Com eles 100%, eles têm que jogar. Agora, você entendendo que o Vasco hoje vai jogar fora de casa, uma partida eliminatória, o David ele consegue, apesar de ter feito uma partida muito ruim contra o Grêmio, fazer uma recomposição melhor. E a verdade é que o David tem merecido essa oportunidade como titular, eu já citei aqui, o David já tem nessa temporada 10 participações em gols diretos. Então assim, nesse momento, eu entendo que esse time titular é o ideal. Depois vai voltar o João Vitor para poder também voltar para a zaga. Acho que o Vasco precisa urgentemente de contratar mais um zagueiro também, mas nesse momento eu entendo que o Rafael Paiva escala o Vasco do jeito certo. Não vai acontecer, mas caso o Michael não consiga, como é? Rojas. O Rojas faz isso. Rojas. Agora, Vene, essa questão do Adson, né? Como hoje é importante você ter um cara mais ofensivo que também recompõe. Eu acho que muita gente que gosta do futebol, da sua essência, na raiz, o que não é Nutella, vamos dizer assim, não gosta disso. Fala, atacante é pra atacar, mas hoje em dia não funciona mais assim, Vene. Eu acabei de citar o Júnior Santos. Eu tô falando de um cara que tá fazendo falta defensivamente também pro Botafogo. O nome disso, na minha opinião, é evolução tática no futebol. Tanto é que hoje a gente vê goleiros tendo a necessidade de saber jogar com os pés. Antigamente, goleiro só agarrava, não jogava com os pés. Isso é evolução tática no futebol. E antigamente até 10 anos atrás. Não tô falando nem muito. Por isso que muita gente tem dificuldade de entender isso, mas é uma evolução tática. Quanto mais funções um jogador conseguir exercer em campo, é melhor para o time. A verdade é essa.
E é claro, se o atacante, a prioridade dele é atacar, é fazer gol. Mas se ele conseguir fazer uma recomposição defensiva, é maravilhoso. Isso ajuda demais na estratégia do treinador, obviamente. Agora, ô Pedrosa, o Coutinho fez um pouco do jogo do Atlético Mineiro. Sim. Começa contra o Grêmio, numas condições de gramado que a gente já falou por aqui, que não foram ideais, pelo contrário, foram até cenas pitorescas aí, né? E já olhamos dos dois lados aqui, olhamos o lado do Vasco, que não é obrigado a jogar, e do Grêmio, que está, enfim, penando para completar tabela na temporada por conta de tudo que aconteceu. Então, ninguém está estendendo a mão para o Grêmio. Agora, deixando esse assunto, o Coutinho vai poder começar como titular, num gramado bom, Sim. com condições bacanas. Sim. Vai ser um jogo bacana pra gente assistir esse Coutinho, Pedrosa. Eu vou dizer, vai ser a estreia do Coutinho. E eu vou te Agora falar, Fernanda, o planejamento era para justamente ele estar na Copa do Brasil. Legal. Já bem perto do seu auge, né, do seu 100%. Eu acho que ele jogou 45 minutos, jogou mais 20, 30 minutos contra o Atlético. Ele já vai poder jogar pelo menos aí uns 70, 75 minutos. E a gente tem que lembrar que na reserva dele tem o Payet, que é outro cara que mantém o nível. Mas eu tô muito ansioso para ver o Coutinho junto com o Adson. Eu acho que são dois jogadores que vão conseguir se entender bastante, porque o Coutinho, apesar de jogar mais centralizado nessa formação, ele puxa muito da esquerda para o meio, ele aproxima bastante porque ele gosta de ter a bola passando pelo pé dele. E o Adson faz a mesma coisa. Então eu acho que são dois jogadores que podem criar bastante para o Vasco da Gama, nas ultrapassagens do Paulo Henrique, nas ultrapassagens do Lucas Piton, fora o David junto com o Verratti, enfim. Eu acho que Coutinho e Adson é uma dupla que eu, pelo menos, estou muito ansioso para ver, porque eu entendo que eles são inteligentes, que podem se dar bem. Eu não deveria não, tá? Mas vou fazer um elogio aqui que estou para fazer há algum tempo, mas eu não consigo. Para Paulo Henrique. Ele ajudou a destruir meu sonho, você sabe disso, né? Muito. É verdade. Ele começou com ele, inclusive. Ele me deu uma martelada e eu só fui acordar no final do ano, tá? Começou ali. Mas que jogador é o Paulo Henrique, né? Uma força incrível, assim, uma velocidade. Vai completar 50 jogos. Pô, legal. Com a camisa do Vasco. Um cara com muita qualidade, Não é qualquer um que consegue completar 50 jogos. Eu assisto ele assim, ó. Tá até jogando bem. Não tem jeito. Vamos dar a César o que é de César, não é isso, Pedro? Perfeito, perfeito. O Paulo Henrique, ele cresceu muito de produção, um jogador que de fato tem exercido uma função dentro de campo muito importante. Aí que a gente fala, também é o inverso. É um jogador que prioriza a parte defensiva, mas sabe muito bem o ataque, bem, né? Utiliza muito bem a força física dele. Vai pelo meio também. Então, de fato, é um jogador que tem crescido de produção. Parabéns ao Paulo Henrique por essa marca que o Pedrosa acabou de mencionar. Pra quem não entendeu, eu brinco, porque o Paulo Henrique fez um gol no Botafogo no ano passado, num jogo importantíssimo, um clássico. E sofreu o pênalti nesse ano. Apesar de, naquele jogo ali, ele tinha que ter sido expulso. Mas o último foi mais doloroso. Foi mais, Põe na tela aí, joga muito o Paulo Henrique. Põe aí. Chegou a... Bom, galera, é isso aí. Hoje tem Vascão diante do Atlético Goianiense, jogo fora de casa. O Vasco precisa se classificar, né? Todo mundo precisa, na verdade, né? Mas as chances e a necessidade maior aí é para o Vasco. O Atlético Goianiense vem de, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos sem vencer. Dos 11, são 4 empates. Dá para o Vasco sair com resultado positivo, né? São 7 derrotas e 4 empates do Atlético Goianiense. O último jogo do Atlético Goianiense venceu foi contra o Fluminense. O Fluminense estava naquela draga danada lá. E depois, no dia 1/6, já 2 meses atrás, venceu o Vitória, né? Que também é um time tá brigando ali por rebaixamento. O Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro tem 2 vitórias. Deixa eu ver. 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Fluminense e o Vitória, né? Acredito que o Atlético Goianiense já rodou. E é um time que vinha de 15 jogos, 15 vitórias consecutivas, né? O Atlético Goianiense no início da temporada. Essas pré-temporadas aí engana, né? 15 vitórias seguidas. Os torcedores já começam até a inflamar, né? Esse ano vai ser o ano do Atlético Goianiense. Chegou no Campeonato Brasileiro, só
porradão. O Vasco vem de 2 derrotas consecutivas. Antes disso tinha 4 vitórias seguidas, né? Vamos pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Os últimos 11 jogos do Vasco são 2 empates, 3 derrotas e 5 vitórias. Precisa vencer também no Brasileiro, né? Tem um jogo atrasado contra o Cuiabá. E nesse final de semana vai enfrentar o Red Bull Bragantino, que está ali a 2 pontos do Vasco. Tem uma defesa bem vazada, um ataque não tão bom. Chance do Vasco somar 3 pontos aí para cima do Bragantino, chegar aos 26 pontos e abandonar mais, né, ainda aquele pelotão lá de baixo. Tem que vencer esse jogo, né? E o Vasco está tentando ainda contratar jogadores, hein, galera? Brian Rodrigues na mira. Tem jogador que pode chegar de graça também. Vamos ver aí como vai ser o mercadão da bola do Vasco. Ainda há muito tempo para chegar esses jogadores.